Evangelho de Senhor Jesus Cristo, conforme o apóstolo Mateus, capítulo 12, versículo 37. Os irmãos acharam, amém? Os irmãos são inteligentes, sabem onde está Mateus, né? Mateus está aqui. Na Bíblia. Glória a Deus. Na Bíblia é o 40º livro, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Amém? Amém. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Mas se quiser também ficar em pé, irmãos, fiquem em pé. Não tem problema. Cada um faz, né? Mas amém. Mas os irmãos podem assentar. Vamos trazer a palavra do Senhor para os irmãos. E a palavra do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo é clara. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado. Quer dizer que pelas nossas palavras nós seremos absolvidos e pelas nossas palavras nós seremos condenados, que é mais fácil entender, né? O justificado quer dizer absolvido. E eu quero dizer para os irmãos que nós somos provados pelas nossas palavras. As nossas palavras, ao qual nós falamos, elas voltam. Muita gente fala assim: olha, a palavra tem poder. Assim, ela tem poder. Dependendo do que você fala, você afeta as pessoas, não é verdade? Às vezes você dá uma boa palavra de ânimo para alguém, essa palavra acaba entrando no coração daquela pessoa, para que aquela pessoa consiga prosseguir, a não parar. Ou muitas vezes uma palavra acaba com tudo, né? Uma palavra que você acaba falando, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Nós que pregamos a palavra do Senhor, irmãos, temos que ter uma responsabilidade muito grande do que nós falamos, porque nós podemos salvar uma vida ou condenar uma vida. Dependendo do que nós falamos, nós podemos condenar alguém. Eu não sei se já falei aqui na igreja, mas teve um tempo que eu estava lá na antiga igreja e eu comecei a estudar um pouquinho mais de calvinismo. Mas o que é calvinismo? Calvinismo, na verdade, é a crença que a salvação ela vem totalmente de um ato de Deus. Não é que Jesus morreu na cruz e você acreditou. Você só acreditou porque Deus deu fé para você. Aí você creu na palavra e foi salvo. Na verdade é o seguinte: você primeiro foi regenerado para depois ter fé e para ser salvo. É um ato totalmente de Deus. Você não participa da sua salvação. A salvação é um ato ao qual Deus te escolheu na eternidade, e ao você ouvir essa palavra, você foi salvo. Não foi algo que você ouviu, creu e foi salvo. É ao contrário. Você já tinha sido escolhido e pelo fato de você ter sido escolhido, ao você ouvir, você creu. Amém? Então, tipo assim, não adianta você pregar para as pessoas. Já foi determinado isso. E eu falei, vou preparar essa palavra. Eu peguei os versículos, né, onde tem essas coisas mais assim, monergista, você chama monergismo, né? Ou seja, o homem não interfere, não tem nenhuma participação no plano de salvação. É o plano totalmente de Deus. E eu comecei a pegar os versículos, acabei o estudo. Falei, agora eu vou levar. Aí eu tive um sonho que eu estava lá onde eu moro, tinha muita ladeira, e uma moça da igreja não estava vestindo muito crente. No meu sonho, não estava vestindo lá muito crente, não. Estava meio estranha. Eu falei, moça, o que está acontecendo? Você está desviada, filha? Eu tô. Eu falei, sério? Eu tô, mas você desviou por causa de você. Eu falei, eu não fiz nada? Fez sim. Você pregou que a salvação é Deus que escolhe e não é a gente que ouve e crê. E como eu estou errando muito, eu acho que eu não sou uma das escolhidas. Eu falei, meu Deus, matei alguém.
Eu falei, quer saber? Não prego mais isso. Nunca preguei isso na minha vida e não creio nisso também não, amém, irmãos? Eu creio que você ouve a palavra de Deus e é você que vai escolher. Jesus tem dado de graça da água da vida, e a noiva e o Espírito diz: vem. E quem quiser, toma de graça da árvore da vida. Você tem que querer ir para o céu. Você tem que querer a salvação. Eu estava aqui sentado, irmãos, que ele falou assim: olha, nós vamos lá para o céu, vamos encontrar Jesus. E muita gente acha que o céu é um lugar de descanso, e é um lugar de descanso, mas é um local ao qual o povo de Deus vai ver Jesus face a face. E só vai ver Jesus face a face quem quer ver Jesus face a face. Quem quer simplesmente descansar, não vai para o céu. Você tem que querer ver face a face. Você tem que querer ver a face do Senhor Jesus Cristo, ter isso no seu coração, e aí sim, aí você vai para o céu, porque é lá que Ele está, e você quer estar aonde Ele está, amém? Então, irmãos, nós temos muita responsabilidade por aquilo a qual nós falamos. E eu pensando nisso, irmãos, a gente gosta muito às vezes de ouvir profecias, revelações, mas eu digo para todos que pregam, todos que ensinam, todos que profetizam, todos que revelam: é de Deus, traga a palavra. Mas saiba, quem está ouvindo e crê naquilo que você está pregando, a vida da pessoa pode ser destruída. A vida da pessoa pode ser salva ou pode ser destruída. Talvez a pessoa vai esperar coisas que não vai acontecer. Isso pode destruir de uma pessoa, pode trazer ansiedade, depressão, tudo que não presta nesse mundo, porque ouviu algo que não devia. Então a gente tem que ser muito responsável por aquilo ao qual nós falamos. E pensando nisso, irmãos, eu peguei aqui uma palavra que também está no livro de Mateus, o capítulo 19, os versículos 16 e 22, bem conhecido de todos os irmãos. E aproximou-se dele um jovem, e ele disse: bom mestre, que farei eu de bom para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um, que é Deus. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe eles: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas herdades. Amém? Qual que é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos? Não é? Amarás o Senhor teu Deus. Não, nesse não, irmãos. Não é não, irmãos. Por que pareça? Nos 10 mandamentos é assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, né? Não farás outro Deus, não terás outro Deus diante de mim. Amém? Esse é o primeiro mandamento, está lá em Gênesis capítulo 20, versículo 1. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o que isso quer dizer? O primeiro mandamento da lei de Moisés diz que a gente não pode ter um outro Deus além do Deus verdadeiro. Qual que é o segundo? Não fará para ti imagem, escultura alguma do que está no céu, abaixo do céu, ou está na terra ou debaixo da terra. Não te curvará diante dela, nem ela servirás. Amém? O que isso quer dizer? É errado servir o Deus errado, e é errado servir o Deus, até o Deus certo, da maneira errada. Mas quem é ofendido quando a gente adora um outro Deus? Quem é ofendido com isso? O nosso Deus, né? Quando a gente deixa de servir ao Deus verdadeiro para servir outros deuses, a gente está ofendendo o nosso Deus que está lá no céu. Quando a gente
faz uma imagem do Senhor Jesus Cristo, ou de qualquer bicho, qualquer homem, não importa que seja, e dobramos os joelhos diante dessas imagens, nós ofendemos a quem? O nosso Deus, amém? Agora, os mandamentos que Jesus deu para este jovem, eram mandamentos que ofendiam a Deus? Não, nenhum. Qual que é os mandamentos? Não matarás. Você pode matar Deus? Então, não tem como você matar Deus, é impossível, porque Deus não morre. Ele nem nasceu, então não tem como morrer. Então, os mandamentos que foram dados, foram mandamentos para fazer para com os homens. Não matarás. O que isso quer dizer? Não atentar contra a vida do próximo. Se você ama o próximo, você vai deixar que ele tenha o seu tempo de acordo com a vontade de Deus, amém? Não é a gente que decide quando alguém nasce e nem quando alguém morre. Essa é uma decisão do próprio Deus, amém? Se nós amamos o nosso próximo, deixar ele viver em paz, amém? Isso é amar o próximo. Não adulterarás, não atentar contra a respeitabilidade e a confiança do próximo. Ou seja, se a gente ama o nosso próximo, a gente jamais irá desrespeitar a honra desse próximo. Amém? A gente vai olhar para ele tem a sua esposa, tem o seu marido, e a gente vai se esforçar o máximo possível para que a honra da esposa e a honra do marido sejam intactas, que a confiança não seja quebrada. Isso é uma ofensa para Deus? Não é. Você está ofendendo o próximo se você adultera. Não furtarás, é não atentar contra os bens do próximo, amém? Não é seu, por que você vai roubar? Ah, mas está sobrando. Não importa, não é seu. Então também é para o próximo. Não dirás falso testemunho. Ou seja, você não vai falar algo que não aconteceu do próximo. Ah, não, eu vi um fulano e ele roubou sim. O coitado nem roubou às vezes. Mas você está dando falso testemunho para prejudicar o próximo. A Bíblia diz que isso é errado. E o outro, honra o teu pai e tua mãe. Respeitar e priorizar os pais. E o último, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, é um resumo de tudo que eu falei agora. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai matar, você não vai adulterar, você não furtará, você não dirá um falso testemunho e vai honrar o teu pai e tua mãe. Porque quem é mais próximo do que você do que o teu pai e tua mãe? Amém? Então, o que Jesus estava provando nesse jovem? Eu quero que você ame o seu próximo como a ti mesmo. Eu nem vou falar, porque Jesus já sabia qual que era o defeito desse jovem. Mas esse jovem não sabia qual era o defeito dele, ele se achava perfeito. Porém, o coração dele ardia, porque ele não se sentia salvo, ele não se sentia digno da vida eterna, mas ele não sabia. Por quê? Ele nunca adulterou na vida, ele nunca matou ninguém, ele nunca falou mal de ninguém, ele nunca roubou, já era rico, por mais que rico também rouba, né, irmãos? Vamos ficar espertos que rico também rouba. Segundo ele honrava o pai e a mãe dele e amava o próximo mais do que igual a ele mesmo. Jesus sabia que ele estava mentindo. Aí ele falou, mas eu faço isso desde a minha mocidade. Ou seja, eu amo o próximo. Eu amo o próximo. Eu tenho um amor muito grande pelo próximo. Jesus olhou assim e provou ele. Isso quer dizer, irmãos, nós somos provados pelas nossas palavras. Você ama o próximo como a ti mesmo? Vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e me segue. O que aconteceu? Ele foi embora. Ele não amava o próximo coisíssima nenhuma. Não amava, é mentira. E quando Jesus colocou ele à prova, aí revelou o que realmente estava no coração dele. Ele amava os bens. Ele queria ir para o céu. Ele queria a vida eterna. Mas ele não amava o próximo coisíssima nenhuma.
Porque quando ele teve que provar, você quer provar que você ama o próximo. Porque Jesus não chegou assim para ele: olha, mas está dizendo que você não pode adorar outro Deus. Olha, está dizendo aqui que você não pode se dobrar o seu joelho das imagens. Olha, você tem que 3 vezes ao ano ir lá para Jerusalém, fazer umas cabanas, tem que comer sem fermento por 1 semana, tem que comer um cordeiro preparado. Jesus não foi no ato de honrar a Deus, foi no ato do amor ao próximo. E nessa ele falhou. Porque quando ele teve que provar que ele amava o próximo, ele foi embora. E muitas vezes, irmãos, nós falamos: eu ajudo todo mundo, eu estou pronto para ajudar as pessoas. Mas eu te digo, Jesus um dia ele vai te provar. Ele vai provar, pelas suas palavras. Ele vai provar. Então, quando a gente subir nesse púlpito e a gente falar: não, eu sou uma pessoa que eu ajudo todo mundo, eu estou pronto para ajudar todo mundo, Jesus irá provar a sua fé, irá provar suas palavras. Porque é como eu acabei de ler: pelas suas próprias palavras você será absolvido, e pelas suas próprias palavras você vai ser condenado. Você vai ter que afirmar, você vai ter que firmar aquilo ao qual você disse. Esse jovem não. Ele se orgulhou. Não, eu faço isso desde a minha mocidade. Irmãos, falar é fácil. Falar qualquer um fala. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sobe neste púlpito, nós subimos aqui nessa tribuna para falar a palavra de Deus, para ensinar as pessoas, e é muito fácil nós exigir muito das pessoas, mas muitas vezes nós somos incapazes de simplesmente fazer aquilo ao qual nós estamos falando. Jesus, aleluia, Pai. Porque é muito fácil falar. É muito fácil exigir dos outros. É muito fácil pedir para as pessoas fazerem. Ou é muito fácil a gente se orgulhar daquilo a qual nós não temos. Esse jovem, ele se orgulhou de algo que ele não tinha, que era o amor ao próximo. Mas ele foi provado. E ele falhou na prova. Ele foi medido, ele foi pesado e ficou em falta. Falou que é uma beleza. Lisonjeou Jesus, bom mestre, ou seja, praticamente chamou Jesus de Deus. Mas ele que Jesus era Deus, ele não acreditava. Ele queria simplesmente ser justificado, absolvido por Jesus. E Jesus pegou ele. Falou: primeira coisa, você não crê que eu sou Deus, você está me chamando de bom, então vamos lá, o que você quer? Jesus pegou ele. E ele, ainda estava orgulhoso: mas eu faço isso. E quando foi provado, falhou. Isso que eu digo, irmãos. Ao subir no púlpito, quando a gente fala coisas, a palavra certa é jactanciamos de muitas coisas. Mas quando a gente é provado, a gente volta atrás. Igual esse jovem, voltou para trás. Ele foi até a frente. Mas quando era para ele provar realmente o que ele disse, ele voltou para trás. E muitos de nós, irmãos, fazemos isso muitas vezes. Falamos, mas quando nós somos provados, não fazemos. Falamos que amamos o próximo. Nós estamos abertos para fazer o melhor pelas demais pessoas, que talvez nós sacrificaríamos pelos outros. E Jesus, irmão, simplesmente ele vai te provar. Ele vai colocar à prova as suas palavras. E que o povo de Deus venha cumprir com as suas palavras. E eu creio nisso. Pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, a gente pode sim ser cumpridores das nossas palavras. Não só amar de palavras, mas de fato e em verdade. Em obra e em verdade, não só de palavras. Porque as palavras são fáceis de falar. Qualquer um fala, né? Até um papagaio, se você ensinar, ele dá um jeito e fala, né? Tem papagaio até que louva a Deus, né? O pessoal põe aí, está louvando, dá glória a Deus, dá aleluia. Qualquer um fala.
mas nós vamos ser provados. É por isso que fala assim, que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos, mas aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Porque a prova, a gente diante da igreja confessar Jesus é muito fácil, porque todo mundo aqui quer Jesus. Aqui é um ambiente ao qual Jesus está no meio. Aqui a centralidade é Jesus. Não é o homem, não é a mulher. A centralidade está em Jesus. Aqui é um ambiente fácil. Agora, num ambiente ao qual Jesus não é bem-vindo, ao qual é incompreensível a palavra de Deus, ainda nós vamos glorificar Jesus? Vamos falar que Ele é bom, vamos falar que Ele é verdadeiro, que Ele é justo, que Ele é amoroso. É que nós somos provados. E aí um outro que eu também peguei o exemplo, porque esse aqui afirmou que ele não era, ele não amava o próximo. Jesus provou que ele não amava. Mas teve um outro também que foi provado pelas suas palavras. Esse homem foi Pedro. Ele disse que ele era fiel a Jesus. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Em Mateus 26:33. E em Marcos disse assim: replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas ele repetia com veemência: ainda que me seja necessário eu morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E assim também diziam todos eles. Mas o que aconteceu? Jesus foi preso, Jesus foi condenado. E Pedro começou a ser provado. Mas ele negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram novamente a Pedro: certamente tu és um deles, pois és também Galileu. Ele porém começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falas. Neste instante o galo cantou pela 2ª vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar amargamente. Pedro tinha um orgulho. O orgulho que ele serviria a Jesus em todas as circunstâncias. Jesus falando: não, Pedro, tu vai te converter um dia. E tu vai firmar os teus irmãos. Mas essa noite, todos vocês vão se escandalizar em mim. Ou seja, todos vocês vão ver que eu sou uma pedra de tropeço. Vão ver que eu fiz vocês errar, que eu fiz vocês cair. Que se escandalizar, amém, irmãos? É fazer alguém cair. E todos eles não acreditaram nisso. Não, jamais. Nós vimos o Senhor 2 vezes multiplicar pães e peixes. Nós vimos o Senhor ressuscitar Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Nós vimos o Senhor curar cegos de nascença, cegos, mancos, aleijados, surdos. O Senhor fez grande maravilha aos nossos próprios olhos. Como nós vamos te negar? Mas vocês vão me negar. Isso quer dizer, irmãos, que Deus sabe exatamente até onde vai a nossa fé, até onde vai o nosso limite. E o que temos que ter cuidado é nós falarmos de coisas que nós não vamos conseguir sustentar. Existem situações que, se acontecer na sua vida, você pode negar Jesus. Mas se você falar: eu jamais vou deixar Jesus, a Bíblia diz que Deus não nos prova além do que nós podemos suportar. Ou seja, existe um limite do que nós podemos suportar. Há coisas que nem um homem nem uma mulher suporta. Há coisas que acontecem que ninguém aceita. Um dia foi uma irmã na antiga igreja que eu congregava,
Era uma mulher de Deus, do círculo de oração. Era lá de Salvador. Aí o que acontece? Ela falou assim: irmãos, eu vou confessar para os irmãos. Ela tinha um filho que entrou na criminalidade. Eu sirvo a Jesus, eu estou servindo a Deus. Mas eu vou deixar ele no dia que eu tiver que ir na calçada, na rua, e ter que reconhecer o corpo do meu filho. Aí eu deixo ele. Né, irmãos? Então ela foi sincera. Ela falou: Jesus, isso eu não suporto. Se isso acontecer comigo, eu não suporto. E muitas vezes, irmãos, a gente sobe aqui no púlpito, a gente se empolga. Eu não troco Jesus por nada. Aí tem uma gripe. Acabou Jesus. Eu não troco Jesus por nada. Aí perde o emprego, já não serve mais Jesus. Eu não troco Jesus por nada. Acontece uma doença que não tem cura, troca. E a gente é provado, irmãos. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Cuidado que nós falamos, porque a gente não sabe o peso das nossas palavras e nós seremos provados por ela. A sua fé vai ser provada. Entenda, nós somos pó. Nem tudo nós suportamos. Nem tudo. Há coisas que, se acontecer, você desvia sim. E o Senhor vai te guardar de cada uma delas. Mas no dia que você falar: não tem coisa deste mundo que eu vou desviar da presença de Deus. Ai, Deus. Existe um ser chamado Satanás. Ele quer dizer adversário. Ele te acusa de dia e de noite. Jó nem falou besteira e foi provado. Imagine você chegar assim: olha, pode acontecer o que for, eu não deixo Jesus. Vai acontecer, irmãos, muita coisa. E você vai ter que guardar sua palavra até o fim. Porque você disse que eu não deixaria Jesus. O inimigo vai falar: vamos ver se não deixa. Faça isso, faça aquilo outro. Mas você deu uma legalidade. Você disse com a sua palavra que não haveria nada que fizesse você largar Jesus. Pedro falou: eu não vou te negar, não importa o que aconteça. Jesus falou assim: olha, eu vou ser preso, eu vou ser julgado, eu vou ser entregue entre os ímpios, eu vou morrer, vou ser crucificado e vou ressuscitar no terceiro dia. Primeiro que eles não acreditavam. E não acreditavam que seriam capazes de negar Jesus. Mas eles foram provados. E todos negaram Jesus. Todos não, né? A maioria fugiu. Pedro ainda foi dar uma de valente. Teve que negar. Quando ele viu que Jesus não conseguiu sair daquela situação que seria realmente condenado, ele falou: se eu falar que eu estou com ele, eu vou junto. Então, eu vou falar que eu nem conheci, eu estou aqui para ver o que está acontecendo. Vi a bagunça, vi as coisas, vi as tochas e quero ver o que está acontecendo, mas nem conheço. E todo mundo sabia que ele conhecia Jesus, né? Até o rapaz que estava lá em cima no Monte Getsemane falou: eu te vi lá em cima, mas ele negou Jesus. Oi, mas vamos vigiar. Vigiemos nossas palavras. Porque a gente não conhece os nossos limites. Deus conhece. Deus sabe até onde vai a tua fé. O que realmente vai te firmar e o que faz você desviar. Eu não sei. De repente, uma morte não te desvia. O desemprego, a pobreza, uma doença não te desvia. Mas muitas vezes há outras coisas que vai fazer você sair da presença de Deus. Mas a melhor coisa a fazer, irmãos, é ficar quieto. É não se orgulhar daquilo que nós não conhecemos. É não nos orgulhar daquilo ao qual a gente não sabe as nossas forças. A gente não conhece as nossas forças. A gente só conhece nós só conhecemos nossas forças quando nós somos realmente provados. Teve um caso que chamou a atenção minha, faz muitos anos isso, que era uma represa
E uma criança, acho que uns 10, 8 anos, pulou na represa. E os irmãos sabem que represa, ao contrário da praia, ela tem buracos, né? Porque foi aterrado, represou o rio, né? Então, não é um negocinho bonitinho assim, né? Que vai ficando mais alto, mais baixo. Tem uns buracão, né? Do nada, se afunda assim, né? Aí, essa criança foi nadar, estava no rasinho, mas tinha um buraco. Aí, cadê o pé dele para se firmar? Começou a afundar. Aí começou a gritar desesperado. A mãe não pensou 2 vezes, pulou, e o buraco era profundíssimo, e conseguiu tirar aquela criança. Mas o pessoal que estava vendo viu assim que ela nadou tudo errado. Não fez a coisa certa, nadou tudo errado. Mas ela tirou a criança de lá. Aí depois perguntaram: nossa, a senhora sabia nadar? Eu falei: nunca nadei na minha vida. Mas quando eu vi o meu filho morrendo, eu não pensei 2 vezes e pulei, e podia morrer os 2. Mas ela salvou, ou seja, ela nem sabia a força que ela tinha. Mas quando ela foi provada, ela fez o certo. A gente só sabe a nossa força, irmão, quando nós somos provados. Quando está tudo bem, a gente fala demais. Quando está tudo certo, a gente abre o bocão e é um orgulho, né? Olha, irmãos, cuidado com os hinos que vocês cantam. Às vezes eu vejo os hinos, vocês têm certeza? Né? Os hinos assim por ele, como é? Por ele eu vou largando a minha vida, perdendo tudo com amor e com... Eu duvido, se você perder tudo, você desvia. Perdendo tudo com amor e com alegria, duvido. Você vai falar: esse Deus não presta e não me ama. É fácil cantar. Eu falei: mas esse homem está doido de cantar uma coisa dessa? Aí ele explicou: não, eu estou falando de João Batista. Entendi. Porque não tem condições de falar uma coisa dessa, né? Que eu estou perdendo tudo com amor e com alegria. Aí ele falou: não, irmãos, eu li só de João Batista, que ele cresça ou diminua. Eu não estou falando de mim, estou falando de João Batista. Então entendi, tá certo, né? Mas a gente canta, né? A gente abre o bração. Por ele eu vou largando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Você vai perder tudo com amor e com alegria? Duvido. Então muito cuidado que a gente canta, irmãos. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado no meu peito. É mesmo? É tudo mesmo? Se você perder tudo, Jesus é tudo na sua vida mesmo? E a gente canta, né? E vamos ser provados, irmãos. Alguns são aprovados. Alguns são provados e aprovados. Outros não. Mas uma coisa muito boa de Jesus, irmãos, é que Ele perdoa. Aleluia, Jesus. Às vezes Ele faz isso só para te aprender. Só para você aprender. É como diz o mundo: parar de ser besta, sabe? Parar de ser besta, de dar de ter esse orgulho desnecessário. Mas eu vou deixar só para você aprender. Um irmão estava falando que ele era um grande pregador, ele era missionário, ele era convidado para pregar nos congressos. Ele falou que ele andou o Brasil todo pregando nos congressos, né? Porque as assembleias têm esse costume dos congressos, aí paga viagem, paga hotel, paga o cachê do pregador, paga tudo. Aí quanto melhor pregador você é, mais você ganha. Se você faz milagres, se você faz o povo pular, faz o povo glorificar, aí que eles pagam mais ainda. E tem gente que tem uma habilidade para isso fora do comum. E ele falou que se orgulhou, né? Chegou uma hora que ele falou: empinhou o nariz. Ele falou: sabe onde eu fui parar? Na Cracolândia. Mas sabe por que eu fui para lá, irmão Marcelo? Empinhou o nariz, eu achei que era demais. Aí Deus me abateu. Deus me abateu e tiveram que me tirar lá da Cracolândia. E hoje não prega mais nada. Pregava a palavra, mas né? Uma coisa que eu vi... Quem lembra do Jimmy Swaggart aqui? Ele morreu, né? Quem lembra dele? Vocês lembram, não? Dos anos 80? A irmã lá lembra, a irmã Maria, né? Nunca ouviu falar, irmãos? Ele lotou Morumbi numa pregação. Ele veio pra cá em 87, tá certo.
Mas ele lotava, irmão. Ele lotava estádios. Ele tinha programa aqui do Brasil, o programa dele era traduzido. E era um homem assim que lotava ginásios. Onde ele ia, lotava. Aí dizem que ele foi na Argentina. E ele foi pregar num estádio de futebol. Eles usavam o estádio de futebol para pregar. E ele perguntou para um dos seus assistentes: como é que está a lotação do estádio? O estádio era grande. Ele falou assim: olha, ó pastor, está lotado. O gramado, as arquibancadas numeradas, né, tudo lotado. E tem mais um tanto lá fora. Aí ele olhou assim para o assistente dele: olha, verdadeiramente Deus precisa de mim para as missões. Porque onde ele ia lotava, irmãos, era incrível. E pregar bonitão mesmo. Ele falou, irmãos, que depois daquele dia ele nunca mais foi o mesmo e caiu em prostituição. Traiu a esposa, começou a sair com prostitutas mesmo. Não é que não foi um adultério, não. Ele começou a sair com prostitutas. E alguém colocou vídeo para gravar ele e pegou ele com prostitutas. Mas ele falou que aconteceu no dia que ele falou: Deus precisa de mim para as missões. Aí Deus provou: eu não preciso de você. Eu uso você, mas eu não preciso de você. O Senhor nos usa, mas Ele precisa da gente não. Ele nos usa. Ele pode levantar qualquer um. Aleluia, Senhor. Ele pode levantar quem está lá no bar, enchendo a cara de cachaça e tomar aqui o meio o seu lugar. Ele pode tirar alguém que está na sarjeta, esperando alguém passar para roubar, para vir aqui e pregar a palavra de Deus e tomar o nosso lugar. Que a gente seja homem de Deus e mulher de Deus. E ficar um pouquinho mais quieto, né? Que todo homem seja apto para ouvir, tardio para irar e tardio para falar. Tardio para falar. Amém? Mas existe duas pessoas que falaram, foram convictos, irmãos, e provaram. Vamos ler a palavra do Senhor em Marcos capítulo 10, versículo 35. Nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Mas o povo folgado, né, irmãos? Queremos que nos faça o que te pedimos. Olha, nós somos teus servos. Faz o que te pede. Ele, pois, lhe perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: conceda-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: vocês não sabem o que pedes. Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E ele lhes respondeu: podemos. Mas Jesus lhe disse: o cálice que eu bebo, a vez de bebê-lo, e no batismo em que eu sou batizado, a vez de ser batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles aos quais está reservado. Irmãos, e eu digo para vocês, tanto João quanto Tiago, eles tiveram que beber o cálice de Jesus, eles foram martirizados. Assim como Jesus foi martirizado, tanto Tiago quanto João foram martirizados. Tiago morreu, mas João, Jesus não permitiu que morresse ao fio da espada, não. Mas ele teve que passar por isso. Ele teve que entrar nisso, né? O batismo, né? Ele teve que entrar. Jesus foi perseguido. Jesus foi perseguido pelos homens, ou seja, o batismo de Jesus foi que ele entrou em perseguição. Os homens perseguiram, injuriaram e o condenaram. Esse é o batismo de Jesus. E o cálice que ele bebeu foi o cálice do martírio, de ser morto na mão dos homens. E tanto Tiago quanto João tiveram que passar por isso. E eles passaram. E vê que Jesus falou: vocês vão passar por isso sim. Vocês vão passar. Então, o que isso quer dizer? Jesus sabe
a nossa estrutura. Ele conhece a gente. Ele sabe assim, não, você vai passar assim. É verdade. Você realmente não vai me negar. Você realmente vai me servir. Só que assim, eles foram provados. Não é mesmo? Eles foram provados. Só que eles foram provados e aprovados. Amém? Então, irmãos, que a gente entenda. O que sai daqui tem responsabilidade. E você vai ser provado pelo que você fala. Pode ser uma besteirinha, mas você vai ser provado por ela. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.